na presença de Deus, buscando através da palavra dele a vontade boa, perfeita e agradável das nossas vidas. E eu te faço uma pergunta e quero que você faça um exercício nessa noite. Nos últimos meses, qual foram os encontros mais significativos que você teve em sua vida? Qual foram aqueles encontros a ponto de marcar a vida de cada um de nós? Encontros capazes de alterar rotas na jornada da vida, encontros capazes de fazer a gente repensar algumas decisões que a gente poderia ter tomado ou tomamos. Você já pensou nisso? Você consegue, nos últimos meses do ano que se decorreu, já findando praticamente, conseguir pontuar algum desses encontros que marcaram realmente significativamente a sua vida? Pense aí um pouquinho. Ultimamente nós temos vivido um período de muita superficialidade em tudo, inclusive nos relacionamentos. Vivemos um mundo onde o politicamente correto tem nos deixado os nossos relacionamentos muito superficiais, a ponto de que, para sermos politicamente corretos, nós não podemos admoestar. Talvez o seu conselho muitas vezes não cai bem, talvez somos mal interpretados nas nossas colocações, porque nós temos um mundo de superficialidades, aonde aquilo que é mais profundo, as coisas mais concernentes mesmo, o que vale realmente para as nossas vidas, muitas vezes estão ficando um pouco de lado, ou um pouco restrita à intimidade somente de cada um. Mas o que eu quero te dizer nessa noite é que nós precisamos reverter essa situação. Nós precisamos repensar os nossos relacionamentos e principalmente priorizar, para que a vida nos proporcione encontros que marquem as nossas vidas de forma significativa, de forma relevante. Pastor, antes de fazer essa viagem no final de semana, eles estavam celebrando, interessante, e eu fiquei pensando nisso, celebrando marcas de um encontro significativo que ele e um grupo de jovens no passado tiveram. Há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, um grupo de jovens tiveram encontros significativos. E nesse final de semana vocês então, repensando sobre a importância, o que implicou aquele encontro, talvez de longas datas, um momento de gratidão a Deus, de recordação e principalmente de gratidão a Deus, porque significou muito para a vida desses que estavam envolvidos. E a minha vida? E a sua vida? Como tem sido? Tem sido também pautadas por encontros significantes, a ponto talvez desta noite nós podermos juntos termos um momento de gratidão por encontros que Deus talvez tenha proporcionado a cada um de nós? Mas eu quero falar de um encontro que deveríamos em comum ter, se não tivemos ou temos, mas sempre de reavaliá-lo e repensar sobre ele. E eu te faço uma pergunta: se talvez nos últimos 11 meses, nos últimos anos, você talvez não tenha se lembrado de encontros que tenham marcado sua vida de forma significativa, eu te pergunto: e o seu encontro com Deus? Como foi? Como tem sido? Como ele tem marcado sua vida? Ou como marcou? Quais são os frutos desse encontro? O que você tem colhido na sua jornada a partir desse encontro? Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em João capítulo 3, a partir do verso de número 1, do verso 1. João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, a partir do verso de número
Primeiro, onde diz assim a palavra do Senhor: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, e ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse encontro é um dos mais, talvez, comentados da Bíblia, um dos encontros comumente, muitas vezes, presente em nossas reuniões, em nossos cultos, em nossas conversas. Um encontro de um homem relatado aqui de certa autoridade, principalmente entre os fariseus, aqueles que conheciam as leis, aqueles que ditavam muitas vezes a forma de ser um religioso, de um relacionar com Deus. E esse homem, movido por um desejo de se encontrar e conhecer Jesus de forma mais próxima, mais íntima, mas talvez com medo de como ele seria julgado, principalmente pelos seus, ele faz esse encontro numa surdina, num momento onde poucas pessoas talvez o veriam, e ele procura Jesus à noite para esse encontro e declara ter visto em Jesus algo especial, algo que só poderia acontecer da parte de alguém que estivesse com Deus, porque os sinais que seguiam Jesus, ele não poderia dizer que seria visto com alguém que não tivesse Deus ao seu lado, que Deus estivesse presente. E Jesus o responde com uma resposta, dizendo a ele que ninguém poderia ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí eu fico pensando, esse encontro será aquele que a gente vai se pautar para a gente pensar em tantos outros encontros que são narrados na palavra de Deus. Encontros que têm características interessantes. Encontros muitas vezes que parecem partir da vontade de Nicodemos se encontrar com Jesus. Apesar de partir da vontade, de um desejo no íntimo do seu coração de encontrar Jesus, para nós, cristãos presbiterianos, que conhecemos a soberania de Deus e sabemos do seu poder, da sua forma de nos atrair pelo seu amor, sabemos que Nicodemos foi atraído por causa da presença de Deus na vida do próprio Deus. Então Nicodemos foi atraído para esse encontro, assim como muitos de nós temos sido. Então não queira achar que é desejo seu, é vontade sua. Apesar de o ser, Deus tem nos atraído. Deus tem vindo primeiro ao nosso encontro. E que antes mesmo da gente se aperceber, Ele já se manifestou, Ele já se demonstrou a nós. E é por isso que a gente, muitas vezes constrangidos, tocados pelo seu amor, se aproximamos mais dele. Mas Ele sempre toma a frente, a iniciativa. Sempre é Ele que nos busca e vem na nossa direção. Nicodemos nada mais faz do que responder a essa presença, a esse Deus que se aproxima dele. E vai na direção desse Deus para tirar as suas dúvidas e as suas indagações. Em outros encontros é muito interessante que pessoas muitas vezes nem esperavam que o encontro acontecesse. E o encontro acabava acontecendo de uma forma surpreendente, onde Jesus acabava curando, libertando pessoas, transformando vidas, mudando a direção da história. O que dizer do nosso último mês, ao qual nós celebramos a Reforma Protestante? Quem vai na direção de quem?
Lutero não conseguiu ter um encontro com Deus dentro de um monastério trancado, fechado, fazendo orações, súplicas repetitivas. Mas somente há um encontro quando Deus, através da sua palavra, o toca, o constrange e demonstra o seu amor. Resultado disso, uma mudança radical num cristianismo da época, num cristianismo que talvez estava ficando longe daquilo que era a vontade de Deus. Algo que causa uma rachadura que até nos dias de hoje, e eu agradeço a Deus, por a criação de algumas coisas, apesar de trazerem alguns problemas para quem não sabe utilizar, por outros a gente agradece. As redes sociais, eu acredito que nunca foi tão divulgado, a história da reforma, os fatos, os acontecimentos daquela época, tirando a escola, tirando muitas vezes os púlpitos das igrejas, pouco a gente tinha acesso a essa história. E através dessa facilidade que nós temos hoje de chegar notícias e informações até nós, foi um meio importante. Muitas pessoas, até mesmo em sala de aula, alguns alunos chegavam e abordavam o assunto. Estavam sendo tocados por querer saber do assunto, porque a informação chegou de forma mais clara, de forma mais maciça, aos olhos de todos. E isso é muito importante. E eu creio que isso causa um desejo de um encontro com a presença de Deus, com a vontade de Deus, um encontro que pode mudar vidas, mudar histórias. E como eu disse, se aqui com Nicodemos esse encontro traz indícios do que Deus pode fazer conosco a partir desse encontro, os outros encontros da Bíblia, então, as características dos encontros, muitas vezes, elas não nos deixam a gente fazer com que eles tenham um perfil único, ou que a gente possa caracterizar os que Deus só age de uma forma. Não. Os encontros são proporcionados das mais variadas formas, independente da fé, do nível social, de quem seja a pessoa. Então, por isso, a gente já fica tranquilo e agradecidos a Deus, porque Ele não faz acepção alguma de ninguém. Ele promove esses encontros de forma imparcial. Ele se volta para cada um de nós de uma forma muito especial, mas sempre está promovendo esses encontros. Encontros com aqueles que muitas vezes estão cansados, desesperançados. Ontem ainda, no encontro com os jovens que inclui o Felipe, que ainda não é um jovem, uma criança, mas que também participa. E aí eu perguntava, eu gostaria que vocês me descrevessem encontros significativos, encontros que Jesus teve com pessoas em toda a história bíblica, e que você conseguisse relatar nessa tarde o que você vê de uma marca mais especial nesse encontro. Interessante que todos foram ali olhando para alguns encontros, nenhum encontro se repetiu, porque são muitos. A Débora se diz tocada pelo encontro de Jesus com Zaqueu, essa disposição de Jesus ir ao encontro de Zaqueu, porque Zaqueu estava, na verdade, mais curioso para ver de quem se tratava Jesus do que, na verdade, ter um encontro com Jesus. Mas Jesus queria ter um encontro com Zaqueu. E aí a Débora nos lembrou que a marca mais importante desse encontro é que, naquele dia, a salvação chegou na casa de Zaqueu. O Felipe se lembrou de Jairo, desesperado com a filha à beira da morte. E como a agenda de Jesus não é fácil de ser controlada, e como marcar encontro com Jesus não é uma coisa simples e a gente acha que tudo é do nosso jeito, da nossa forma e na nossa hora, para variar, Jesus para no meio do caminho e tem um outro encontro com uma mulher que padecia de uma hemorragia já há muitos anos. Isso faz com que o que acontece? Alguns chegam para Jairo e falam, Jairo, para de tentar tirar o mestre da rota dele aí, porque a sua filha já morreu. E Jesus diz a Jairo, não fique tranquilo. Os que estão dizendo aí é uma questão de você crer que a sua filha não está morta.
E Jesus faz a visita à filha de Jairo e essa menina volta à vida. Aí o Felipe narra como ponto principal dessa passagem, desse encontro, como esperança. A esperança de Jairo havia se acabado. Mas um encontro com Jesus, a esperança volta. Mas eu, como não aguento, desafiei eles, Eu falei, e se ainda, apesar do encontro com Jesus, a filha de Jairo continuasse morta? Ainda haveria esperança nesse encontro? Graças a Deus eles disseram que sim. Porque com certeza eles disseram que Jesus confortaria Jairo e diria: a sua filha está com o Pai. Perceberam como alguns encontros mudam as percepções, as convicções? Mas nós precisamos estar atentos, devido ao que nós estamos vivendo, como eu falei, de muita coisa superficial, de muitas vezes nossos relacionamentos estarem muito, talvez, superficiais, de ter um cuidado para que essa superficialidade, para que o nosso formato, porque nós adquirimos um formato da cultura que nos cerca muitas vezes, não atrapalhe esse encontro. Porque apesar de Deus estar promovendo esse encontro, apesar de sermos atraídos para a presença dEle, seja muitas vezes pelas nossas dificuldades, pela falta, pela frustração, pelo desejo de algo que estamos carecendo, precisando, muitas vezes nós chegamos até esse encontro e acabamos não usufruindo do melhor que esse encontro pode nos promover. Muitas vezes nós ficamos confusos como Nicodemos, porque Jesus vem com a resposta da seguinte forma: você está diante de mim, agora cabe a você nascer de novo. E o que isso significa? Isso significa a mesma coisa que ele dissesse para você: chegou o momento de você negar a você mesmo. Chegou o momento de você esquecer a sua história até aqui, compreender que até aqui você deve ter percebido que não deu certo, que agir pela sua própria força as coisas não funcionaram, que tentar trazer para a sua vida as filosofias humanas, os achismos que existem por aí, não funcionou, nem as superstições, nem as crenças, nem a religiosidade comum no nosso meio, mas que a partir de agora você precisa crer que tudo precisa se fazer novo na sua vida. Que os seus valores, aqueles seus princípios, aquela sua forma de relacionar, negociar, viver, eles precisam mudar a partir daqui. As coisas precisam tomar um outro rumo. E aí a coisa começa então a complicar. Muitas vezes nós voltamos de encontros com Deus frustrados. Frustrados porque a gente vai com os nossos valores, com os nossos desejos. A gente vai lá com o quê? Com aquilo que o nosso coração enganoso planejou e projetou para as nossas vidas. E quando Deus nos recebe e diz para nós: negue-se a si mesmo, nasça de novo. Imagine para um homem igual Nicodemos, talvez na época uma autoridade. Quando se fala de uma autoridade, sempre pensamos em alguém com um currículo invejável, um currículo talvez com estudo na época aos pés de alguns mestres importantes, hoje seriam as faculdades mais importantes da nossa época, e alguém dizer para você: olha, até aqui, Nicodemos, tudo que você fez, infelizmente, precisamos rever. Até aqui, o que você fez, o que você acreditava em ser como um religioso, apegado à lei, assim como é todo fariseu, a partir daqui nós vamos rever tudo isso, para não dizer deixar tudo isso para trás e começarmos uma vida diferente. Ficamos frustrados, ficamos muitas vezes questionando se será realmente estamos diante de Deus. Afinal de contas, então, o que a gente muitas vezes quer que aconteça no encontro? A gente quer adentrar pelas portas de um templo, chegar numa reunião, abrir as nossas Bíblias e encontrar uma palavra que faz o quê? Confirme, ateste e comprove que eu estou certo e que o meu desejo vai ser realizado. Eu já trabalhei com vocês aqui algumas coisas relacionadas a sonhos.
Deus respeita sonhos individuais. Tem um sonho coletivo para todos nós e existem sonhos individuais. Mas se esse sonho não estiver paralelamente ligado à vontade de Deus, sinto muito em me dizer e te dizer, dificilmente esse sonho se cumprirá ou será bênção para a sua vida. E muitas vezes, com o nosso coração, muitas vezes movido pelo que nós estamos vivendo, pelo que nos cerca, pelos valores que estão à nossa volta, nós traçamos objetivos e sonhos que muitas vezes são caminhos até mesmo de morte para a nossa vida. Muitas vezes nós queremos vir e ter um encontro com Deus, mas na verdade o que nós queremos, além que Deus aprove, ateste e a gente saia com um carimbo autorizado da presença dEle, muitas vezes também é aquele desejo de que fazer o que todo mundo está fazendo, mas porque eu tive um encontro com Deus, o resultado vai ser diferente. Então eu vou cometer o que todo mundo comete, vou fazer negócio do mesmo jeito que todo mundo faz, vou comprar, vender, adquirir, me relacionar, ter uma espiritualidade do jeito que todo mundo tem, mas como eu tive um encontro com Deus, Deus assina embaixo e tudo vai dar certo. Engano nosso. Se esse encontro não mudar a rota das nossas vidas, se esse encontro não nos marcar de forma significativa, a ponto da gente não ter uma conversão, uma mudança de valores e princípios, e adotá-los isso no nosso dia a dia, dificilmente esse encontro produzirá fruto em nós. Por quê? Nós não somos algo, muitas vezes alguns ficam incomodados com a questão da soberania de Deus, com algumas coisas do tipo que Deus nos atrai, porque parece que a gente se torna como marionetes na mão de Deus. Não, Deus nos atrai até um ponto, mas nós também temos um ponto da nossa liberdade, a liberdade de algumas escolhas. Mas lembre-se, pecadores como somos, as nossas escolhas são fadadas ao nosso engano. Os caminhos que são traçados pelo nosso coração como pecadores, muitas vezes são caminhos de morte. Então nós precisamos nos debruçar na vontade de Deus, que é a boa, a perfeita e agradável para as nossas vidas. Mas como eu e você temos saído dos encontros com Deus? Como foi, como tem sido, como é o seu encontro com Jesus? Precisa acontecer, vamos marcar nessa noite, para não tratar de muitos pontos, pelo menos 3 pontinhos. O primeiro deles é consciência de quem você é. Você tem consciência na presença de Deus de quem você é? Ou ainda você é aquele que chega diante de Deus batendo a mão no peito dizendo, eu não sou o pecador como aquele que está ali sentado, sou até melhor do que alguns outros, porque pertenço a tal denominação, tenho carteirinha de dizimista, não sei o que é mais que você possa ter aí para estar querendo marcar um pontinho com Deus, de forma equivocada e errada, Então, muitas vezes esse encontro, nós chegamos na presença de Deus, mas nós não temos a dimensão de quem nós somos. E quem nós somos, eu te pergunto? Quem nós somos? Pecadores. Precisamos da misericórdia de Deus, da sua graça. E se essa misericórdia não se renovar a cada manhã, isso pode nos consumir, isso pode nos levar à destruição, se essa misericórdia não se renova a cada manhã. Eu penso então que nós temos que ter um encontro a cada dia com esse Deus, para que essa misericórdia se renove, porque nós somos pecadores, destituídos dessa presença muitas vezes. Então, se nós não chegarmos na presença, nesse encontro, conscientes, precisamos nos tornar conscientes de quem nós somos. Pecadores. Eu gosto muito quando eu ouço algumas canções do Estênio Márcios, que ele fala, eu sou um pecador. E se eu sou alguma coisa além de um pecador, é pela graça e pela misericórdia de Deus. Consciência de quem você é. Seja onde você estiver, que nível você estiver, não importa. Não, mas eu não sou igual àquele, igual àquela. Somos pecadores. E se você então se qualifica a não ser igual àquele ou àquela,
agradeça, porque isso é graça e misericórdia de Deus para você talvez não estar na mesma condição. Primeiro ponto, consciência de quem nós somos. Segundo ponto, se arrepender amargamente. E cá entre nós, na cultura que nós temos nos nossos dias, aquilo que tem formatado os nossos pensamentos, as nossas filosofias, gente arrependida é algo muito difícil de se encontrar. Por quê? Por que se arrepender? O que importa é ser feliz acima de todos e de qualquer coisa. O que importa é a minha vontade. Depois a gente vê a vontade dos outros. Por que os nossos casamentos têm sofrido o que têm sofrido? Uma última matéria vinculada à TV Fronteira, falando sobre a nossa região, é assustador o número de divórcios. Cada dia se aumenta mais. Por quê? Porque nós precisamos saber quem nós somos, ter consciência de quem nós somos e nos arrepender, para que a gente possa sair desse encontro curados, transformados, libertos, tocados por esse Deus, mas gravado em nossa mente e corações o vai e não peques mais. Mas para isso, eu preciso ter consciência de quem eu sou e eu preciso me arrepender. Encontro com Deus sem convicção de quem eu sou, eu chego que jeito na presença de Deus? A Bíblia narra alguns encontros com Deus no Antigo Testamento, ao qual o cara não consegue fazer o quê? Sequer se levantar os olhos para a presença de Deus, devido à glória a qual pertence a Deus e quem nós somos. Mas Deus é gracioso e misericordioso. Nós entendendo isso no encontro, quem nós somos, e nos arrependendo da nossa situação, o problema é esse, que dificilmente temos nos arrependido, porque a síndrome do Adão tem nos acompanhado. Nós sempre culpamos alguém. É culpa dele, é culpa dela, é culpa do outro, é culpa de alguém. Ultimamente a culpa sempre vai ser igual para todos nós. Porque se alguém faltou com você, errou com você, 50% a culpa é dele. Ele faltou com você. O outro 50% está com você, você não perdoou. E assim por diante. Não há, essa culpa é igual. Portanto, precisamos nos arrepender. E um outro ponto, nessa história toda, além do reconhecer quem nós somos, nos arrepender é viver aquilo que Deus deseja para nós, aquilo que Deus deixou para nós, como manual de vida, como forma de proceder, como forma de amar, como forma de conviver e viver. O que um encontro com Deus tem promovido na minha vida e na sua vida? Tem feito de você mais um religioso? Mais alguém amoldado ao padrão da religiosidade que a gente vive nos nossos dias? Esse encontro com Jesus tem feito você mais um dentro da filosofia da cultura atual, que entra na igreja movido por os interesses individualistas, egoístas, e que sai ou frustrado ou agradecido porque foi atendido, mas isso não muda a tua conduta, você continua vivendo no seu mundo, não se importando com as pessoas, não se compadecendo, não tendo compaixão. Como isso tem sido em nossas vidas? Como isso tem mudado e transformado os nossos corações? Nicodemos chega na presença de Jesus como uma autoridade e sai da presença de Jesus sabendo que era necessário uma mudança radical em sua vida, que aquilo que tinha feito até agora pouco valeria se ele não tivesse consciência de quem ele era, se ele não se arrependesse e se ele não vivesse uma nova vida em Cristo. Como nós temos nos comportado? Como nós temos nos amoldado? Que formato nós temos tomado?
como têm sido os nossos valores e princípios, o que tem regido as nossas vidas. Precisamos estar atentos. A mulher samaritana tem um encontro com Jesus num poço. Uma mulher desprovida de valores, de princípios, a ponto desses valores e princípios afetar a sua vida de forma a ser tratada como alguém imoral, alguém que não podia conviver no meio de pessoas que se achavam talvez melhores do que ela, tanto que ela busca água num poço ao meio-dia, num momento onde ninguém estaria naquele lugar. Mas Jesus promove mais um dos seus encontros. E a mulher que vinha ao meio-dia no poço para não encontrar ninguém, encontra o Senhor Jesus. E agora a mulher, eu sempre falo isso, agora a mulher que se escondia, principalmente dos da cidade, agora volta para a cidade, falando ainda que ela teve um encontro e que esse alguém diz tudo o que ela era e o que ela fazia. Interessante. Veja só a mudança. Primeiro eu escondo. Primeiro eu fico tentando encobrir as falhas do meu caráter. Agora eu declaro que eu conheci alguém que me conhece, que sabe realmente quem eu sou e que possivelmente algo especial existe nessa pessoa. Que estejamos abertos para os encontros mais significantes. Que estejamos abertos para ter encontros verdadeiros com Deus, não pautados muitas vezes pelos nossos desejos, vontades. Eu também tenho, são muitas necessidades, muitos planos que muitas vezes preenchem a minha mente e meu coração no decorrer de horas do dia, de semanas, de anos. Mas nós precisamos exercitar e crer que Deus nos conhece e que estar na presença dEle, muitas vezes, o que Ele diz? Qual é o convite para um encontro especial que Ele faz a nós? Vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O que tem te sobrecarregado? Do que você precisa ser aliviado? Para isso, um encontro com Jesus. Falei para os jovens ontem ainda, eles falando desses encontros, eu falei, nós precisamos levar as pessoas a ter esse encontro com Jesus. Muitas vezes nós somos muito preocupados que elas venham para a igreja, que elas se encontrem com a igreja. Claro, a igreja é um canal, talvez, de levar as pessoas a ter um encontro com Jesus. Mas elas só se tornarão igreja após o encontro com Jesus. Nós só nos tornamos igreja a partir do encontro. Até antes do encontro, não nos tornamos igreja. Então a igreja precisa buscar, cada vez mais, levar as pessoas a ter um encontro com Jesus. Que Deus nos capacite a isso. Que você reveja, repense sobre esse encontro. Não se esqueça, como é que você tem chegado na presença de Deus? Você sabe quem você é? Você tem se arrependido? Você tem saído disposto a levar os princípios e os valores de Deus para o seu dia a dia? Porque se a gente não fizer isso, na verdade esse encontro não está produzindo nada em nós. E Deus tem o desejo de produzir algo que frutifique em nós. Algo que nos transforme como instrumentos na mão dEle, a levar outras pessoas a terem esse encontro. Que Deus nos capacite a isso, nos ajude, nos abençoe. E nesta noite, Deus nos convida para mais um encontro. Um encontro onde nós relembraremos do seu amor por nós. Nós temos sempre falado nos nossos encontros, principalmente nos grupos pequenos, de que as pessoas devem ser desafiadas a darem passos de fé. Se você não deu um passo de fé ainda, ou se você já deu alguns, creia, sempre você vai ter a necessidade de dar novos passos de fé. O primeiro deles é ir de encontro a essa mesa. Essa mesa não pertence à igreja presbiteriana e nenhuma outra igreja.
ela pertence à igreja de Cristo, ao corpo de Cristo. E isso é um dos maiores marcas do encontro com Jesus, porque Ele nos toca, Ele nos proporciona a relembrar o seu amor, aquilo que Ele fez por nós. Portanto, se você ainda não tomou essa decisão na sua vida, não faça por amor ao pastor, nem ao presbítero, nem a um membro dessa igreja, mas faça pelo amor que Deus dispensou a você. Diz que nós devemos testemunhar Jesus para que todos saibam em quem nós cremos, em quem nós confiamos e o que esse encontro nos proporcionou. E parte disso, como manual de vida, orientação da palavra, é que a gente dê passos de fé na direção desse Deus, o obedeça. Se não se batizou, se batize. Se você não está tendo uma comunhão com Ele, Ele quer ter essa comunhão com você. Ele está te proporcionando encontros que podem mudar a sua vida. Mas não se recuse, não se afaste da presença de Deus. Creia, Ele te ama, Ele te aceita. E te falo mais, Ele te ama e aceita você como você está. Mas fique tranquilo, Ele te ama demais para permitir que a gente continue os mesmos. Grave isso. Ele te ama e sempre vai te aceitar do jeito que você está. Talvez para você não ficar dizendo, não, mas ainda falta alguma coisa. Não, Ele te ama e te aceita do jeitinho que você está. E a outra parte é com Ele. Ele te ama demais e não vai permitir que a gente continue os mesmos, a partir do encontro que nós temos com Ele. Que Deus nos abençoe.